Eu assisti o documentário da Elise Matsunaga e eu queria trazer aqui algumas reflexões bastante sérias até, mas não sobre o viés criminal, sobre o viés patrimonial de toda a história. As tragédias emocionais, elas tendem a se tornar também patrimoniais. Tem gente que acha que conflitos familiares, eles afetam só emoções, ressentimentos, tristezas, rompimentos. Mas o documentário ele acaba mostrando algo mais profundo. É claro que lá teve um fim muito mais dramático, muito extremo, mas mostra algo universal até, né? Quando as relações se rompem com intensidade, o patrimônio é puxado para o epicentro. Você sabia que na semana que o Marcos Matsunaga desapareceu, estava sendo costurada ali a aquisição da IOC, que é a empresa familiar dele. Ele era administrador e é uma empresa fundada pelo avô dele. E naquela semana estava sendo costurada a venda para a General Mills dos Estados Unidos. Essa venda partiu de qual necessidade? Uma dificuldade entre as sócias, que são as herdeiras do fundador, né? Então, estava havendo ali uma cisão na direção de sucessores. Felizmente, né? A força familiar, ela tá até no nome, que tem as iniciais. Yoki vem de Yoshizu Kitano, que é o nome do avô do Marcos Matsunaga. E todo mundo conhece a farofa Yoki, as pipocas Yoki, né? Nos anos 80, a Yoki trouxe uma facilidade muito grande pro Brasil com os pré-embalados. É muito interessante isso, a gente às vezes nem percebe, né? A gente acha tão comum ali, pega a pipoca do micro-ondas e não percebe como as coisas eram antes, né? E o fundador, ele tinha tanta visão, que ele também foi o fundador da Kitano, aqueles dos temperinhos, sabe? E ele revolucionou os costumes brasileiros. E tem até uma curiosidade nessa história. A Kitano, ela foi vendida em 89. E em 96, a Yoki comprou ela de volta. O Marcos era o neto, né, do fundador da Yoki. E a venda da Yoki agora, essa na época do falecimento do Marcos Matsunaga, ela valeu quase 2 bilhões de dólares. E o que chama a atenção é que a venda não ocorreu como o próximo passo empresarial da empresa, mas por desentendimento das herdeiras, né? E a falta de sucessores formados para isso. No mundo empresarial é muito comum você falar que a empresa tem 3 possíveis destinos, né? Ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela vai falir, vai fechar. Então a Yoki, ela estava com o futuro para ser uma empresa herdada e por causa dos conflitos familiares, por causa das divergências, ela virou uma empresa a ser vendida para não ir para o terceiro caminho, né, da falência. O terceiro objetivo, claro, não é o objetivo de nenhum empresário, né? Ser vendido só é bom quando o empresário ele forma a empresa pensando em equity e pensando em valor de venda. Não costuma ser o objetivo da empresa familiar, como seria ali o caso da Yoki, né? Para seguir o caminho de ser herdada, só funciona se você tiver herdeiros preparados. E quando empresa e família se misturam, a gente tem que lembrar que o patrimônio familiar ele não é neutro. Ele é moldado por decisões afetivas, confianças, concessões, expectativas. Nós estamos falando aí não só do casamento, né? É no espaço íntimo que os bens são adquiridos. E aqui entra um ponto importante: a escolha do regime de bens. Eu já recebi ligação de uma amiga que ela estava no cartório, a ponto de dar entrada no casamento, e ela me ligou, perguntou: Carol, você tem uns minutinhos? Ah, eu tenho, o que foi? Eu queria saber qual regime de bens você acha que eu tinha que escolher aqui para o meu casamento. Nós brasileiros, a gente não tem muito essa cultura de conversar sobre quase nada que seja relacionado a dinheiro, você já percebeu? Você não sabe o salário do seu melhor amigo, você não sabe se o apartamento que o seu primo mora, ele comprou, ele financiou. A gente não tem muito esse costume de conversar sobre dinheiro, né? E
E aqui, tô dando exemplos até longe. Eu tenho vários conhecidos, vários amigos que não têm noção do tamanho do patrimônio dos próprios pais. Se é 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, ninguém sabe. Não tem esse tipo de conversa dentro da família, né? E isso causa muita confusão, principalmente nos inventários, porque se você não sabe nem quais são os bens a serem inventariados, ou quanto eles valem, ou qual era o plano na cabeça dos seus pais, aí fica difícil mesmo de dividir, né? E, na mesma linha, qual é o melhor regime de bens de casamento para aquele casal, né? Eu expliquei para ela, na ligação, né, que para ela escolher o melhor regime, era importante saber quais eram os bens que ela tinha antes do casamento, quais os bens que ele tinha, quais que eram os planos deles e tal. Se eles tinham a intenção de que tudo que fosse construído depois do casamento fosse dividido por igual. Fui abordando assim para não dar uma aula para ela, né, para não ir para uma linha de juridiquês. Eu tentei entender qual era o objetivo dela e o objetivo do casal, né. E voltando lá para o Marcos Matsunaga, o que tudo indica, ele tinha muitos bens antes do casamento com a Elise, né, que ele foi casado antes também. E isso já é um dado muito importante para você escolher o regime de bens. Você, de um lado, tem o Marcos com muitos bens, herdeiro de uma empresa que teria 2 bilhões de valor em poucos anos, né? E a Elise, de outro lado, não tinha nenhum bem. Se eles escolhessem o regime de comunhão universal de bens, ela já passaria, no dia do casamento, a ter direito à metade de tudo que era dele, pela escolha do regime de casamento, o regime de comunhão universal de bens, tanto no caso do divórcio quanto no caso de uma herança. Eles também poderiam ter se casado no regime de separação total de bens. Nesse regime, no caso de divórcio, ela não teria direito a nada anterior ao casamento, nem ao que fosse comprado durante o casamento também. Normalmente quem escolhe esse tipo de regime de separação, ou o casal escolhe, esse apartamento vai ser no seu nome e o próximo vai ser no meu. Ou esse aqui, como rendimento, foi todo meu, ele é meu. E os outros rendimentos são seus, você registra lá no seu nome. Esse regime ele costuma ser adotado quando um dos dois tem uma condição financeira muito superior à do outro, né? Ou quando ambos ganham muito bem e preferem construir o seu patrimônio meio que cada um por si. Supondo, sei lá, a Gisele Bündchen e o Tom Brady, que chegaram até a se separar, né? Ambos com carreira consolidada e própria, eles podem não ter interesse de misturar o patrimônio nenhum. Ao que parece, eles fizeram um acordo pré-nupcial, rígido, inclusive. Se você gosta de filmes americanos, você certamente já ouviu falar de algum personagem que se sentiu muito ofendido porque a outra pessoa, o noivo ou a noiva, propôs um prenup, um acordo pré-nupcial. I wish to execute a prenuptial agreement. And I'm dead set against it. I mean, just anti the whole deal. Howard's lawyers prefer it. I insist upon it. Só que as pessoas que evitam falar de coisas dolorosas, coisas difíceis agora, elas vão ter problema no futuro. Elas vão ter que lidar com as consequências depois. Os Matsunaga se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens. Esse é o regime padrão no Brasil, hoje. Antes ele já foi o regime de comunhão universal de bens como padrão, e hoje é o de comunhão parcial de bens. Pode ter sido o quê? Por preguiça de discutir, só foi, né, não quer conversar sobre o assunto, ou porque o Marcos queria que naquele momento em diante tudo que fosse construído fosse dividido com a Elise mesmo, já que ela também estava construindo patrimônio com ele, né? Isso aqui eu acho que é muito importante de trazer um pensamento meu, sabe? Em um casamento, a construção, ela não é, a construção de patrimônio, ela não é só financeira. Você pode ter um do casal que traz o dinheiro para casa e o outro que faz todo o resto da vida girar. Faz a casa rodar, cuidar das crianças, pensar em tudo. Existe aí uma sobrecarga mental muito grande de decisões e que não basta o dinheiro entrar. Se o dinheiro também não for bem administrado, ele não vira patrimônio. Fato é que, no regime de comunhão parcial de bens, num caso de divórcio, todos os bens anteriores ao casamento ficam intocados.
porque eles são bens particulares daquela pessoa. E o que foi construído do casamento em diante é dividido em partes iguais. Agora, no caso de falecimento, porque isso aqui é muito importante que as pessoas não sabem e não prestam atenção. As regras de regime de bens de casamento, elas têm duas possibilidades de uso, digamos assim, ou no divórcio ou no falecimento, que é a herança, né? Então, na comunhão parcial de bens, no caso de divórcio, os bens anteriores particulares ficam intocados e os da constância do casamento, do dia do casamento em diante, são divididos em partes iguais. Agora, no caso de falecimento, que aí é a herança em si, você segue a mesma regra dos bens comuns. Eles vão ser divididos em partes iguais. O que altera aqui é que a esposa ou o marido, eles passam também a ter direito a uma parte dos bens particulares como herança. Se o falecimento dele tivesse ocorrido de outra forma, que não a que a gente conhece, pelas mãos dela, ela teria direito a concorrer a uma parte dos bens particulares junto com a filha dela e com a outra filha dele, que ele tinha uma filha de outro casamento, de um casamento anterior. E também a metade dos bens comuns. Só que, como foi pelas mãos dela, ela passou a não ter direito mais aos bens, a concorrer à herança dos bens particulares. Então, o que aconteceu no patrimônio ali foi como se tivesse sido um divórcio. Apenas os bens adquiridos depois do casamento foram divididos ao meio. Lá na série Tremembé até falam sobre isso, né? Que ela ganhou metade do valor de uma adega que valia 2 milhões. O grande aprendizado aqui é a forma como um casal organiza o seu patrimônio molda o destino patrimonial. No Brasil, o regime de bens influencia diretamente o que será partilhado e quem terá direito à herança. Então, naquela ligação lá com a minha amiga, eu perguntei para ela: o que você tem no seu nome? Ela disse: eu tenho um apartamento. Falei: e ele? O que ele tem no nome dele? Nada. Falei: o que vocês construírem a partir de hoje, você acha que é uma construção somente sua, somente dele ou do casal? Por igual? Aí ela: acho que tem que ser dividido por igual. Ou você acha que importa a contribuição financeira de cada um? Quanto cada um vai colocar num próximo apartamento? Ela, não, acho que tem que ser por igual. Detalhe que naquele momento ela ganhava bem mais do que ele. E ela, por igual. Bom, e o seu apartamento? Você acha que ele tem que ser dividido com ele caso vocês se separem? Ela, não, claro que não. Falei, pronto. Então aqui já dá para perceber que o que se encaixa melhor para vocês é o regime de comunhão parcial de bens. Não é porque é padrão que é ruim, não é porque se você não pensar, não escolher, vai ser o de comunhão parcial de bens, que ele é um regime ruim. Ele é um regime muito utilizado, mas a gente tem que ter um pouco mais de consciência nas nossas atitudes, nas nossas decisões, conhecer um pouquinho mais de quais são as consequências das nossas escolhas, né? Quando não tem um diálogo prévio, o rompimento ele fica muito mais forte, muito mais perigoso, porque não era o que o casal em tempos de paz tinha combinado. Você sabe quais são os momentos que são feitas as piores decisões patrimoniais? São durante o luto, né? Quando tá havendo ali uma transmissão de herança e a dor do falecimento ainda é muito forte, são feitas as piores decisões patrimoniais. E em segundo lugar, durante o divórcio, por ocasião de mágoas, né, de tristezas. E também quando algum familiar está passando por alguma doença muito grave, traz aí um desespero. E muitas vezes é o que precisa ser feito, claro que eu não estou julgando isso, mas são os momentos em que se vende algo que talvez não precisasse ser vendido, ou não se cogita a possibilidade de um empréstimo e vende um apartamento, né? São os momentos das piores decisões. É claro que faz parte da vida que os casais se magoem, se frustrem. Ninguém casa querendo separar, né? Mas é inteligente lidar com essas possibilidades. Mesmo que com pouca probabilidade. Essas possibilidades, elas normalmente aparecem em mecanismos com cláusulas restritivas e protetivas, como acordos pré-nupciais, acordos de sócios em sistema de holdings ou empresas operacionais.
A moral da história aqui é: quando os vínculos se rompem, o patrimônio se torna um espelho das fraturas. O patrimônio não existe isolado. Ele nasce de pactos familiares, de decisões, de expectativas. A IOC só foi vendida porque os herdeiros entraram em disputa, com cisão e sem formação de sucessores. Possivelmente, o destino dos bens do casal não foram bem discutidos e definidos em tempos de paz. Tirando o fim dramático extremo, como a gente já falou, todo patrimônio é carregado de histórias, afetos e relações. Se não cuidarmos dos vínculos, a parte material se desmancha junto com a emocional.